No relato inicial, ele teria se ferido sozinho. Foi essa a versão que chegou à polícia militar depois que um homem de 40 anos foi encontrado imóvel numa rua do bairro Imbaré, em Santos. Segundo testemunhas ouvidas naquele primeiro momento, Douglas Pagliuca estaria extremamente alterado, teria batido a própria cabeça contra objetos e veículos e precisou ser contido para impedir que continuasse se machucando ou avançasse contra outras pessoas. Mas havia um problema. Quando a Polícia Civil conseguiu acesso às câmeras de segurança da rua, a sequência registrada não correspondia à explicação que havia chegado inicialmente aos policiais. E havia um segundo problema, ainda mais difícil de conciliar com aquela narrativa. Douglas morreria pouco depois, e o exame necroscópico apontaria asfixia como causa da morte. Entre o que foi contado no primeiro boletim e o que apareceu depois nas imagens e no Instituto Médico Legal, existe uma diferença que mudou completamente o rumo desse caso. Por volta das 17h50 do dia 30 de julho de 2026, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom para atender uma ocorrência na rua Pedro Ivo, no bairro Imbaré, em Santos. Mas a história havia começado antes da chegada da viatura. Segundo a Polícia Civil, Douglas Pagliuca, de 40 anos, havia acabado de receber uma notícia devastadora. Seu pai tinha morrido. Não há informação pública confirmada sobre a causa dessa morte. O que a investigação afirma é que Douglas entrou em crise depois de saber o que havia acontecido. As câmeras de monitoramento ajudam a reconstruir os minutos seguintes. Douglas aparece desorientado na rua. Em determinado momento, mexe em um vaso de plantas, coloca as mãos na cabeça e chega a se ajoelhar. Também bate em um portão. Outras imagens divulgadas pela imprensa mostram que ele atinge o para-brisa de um veículo de entregas estacionado. O motorista sai do carro e há um princípio de discussão. Um segundo veículo também teria sido atingido durante aquela sequência. Esse ponto exige cuidado. As imagens mostram que Douglas estava efetivamente alterado. Portanto, não se trata de afirmar que nada aconteceu antes da contenção. O que a investigação passou a questionar é outra coisa: se os ferimentos que ele teria provocado contra si mesmo poderiam explicar sua morte. E principalmente o que aconteceu depois que outras pessoas decidiram imobilizá-lo. 3 homens são individualizados pela Polícia Civil como participantes centrais daquela contenção. Entre eles estaria o motorista do veículo de entregas atingido momentos antes. A partir daí, Douglas é colocado no chão. Segundo a investigação, a contenção durou aproximadamente 10 minutos. As imagens mostram pressão sobre a parte superior do corpo e a região do pescoço. Um dos homens utiliza uma técnica descrita pelo delegado responsável pelo caso como um mata-leão. Outra posição registrada nas imagens envolve pressão com o joelho sobre a região do tronco ou próxima ao pescoço. Douglas também teve os pulsos e os tornozelos amarrados com cordas. E aqui surge uma diferença importante entre o número de pessoas que aparecem participando da cena e o número de pessoas que, até agora, a Polícia Civil individualiza como possíveis responsáveis. A reportagem da Folha de Paulo descreve 2 pessoas sobre Douglas, enquanto outras 2 participavam de amarrar suas pernas. Uma 5ª pessoa acompanhava tudo de muito perto. Isso não significa automaticamente que 5 pessoas sejam investigadas pelo mesmo fato. A Polícia Civil concentra até agora a apuração em 3 homens. A participação de outras pessoas que aparecem nas imagens, inclusive na colocação das cordas, ainda precisa ser individualizada. É justamente essa separação entre estar presente, ajudar numa contenção e, eventualmente, praticar uma conduta considerada responsável pela morte que o inquérito ainda precisa estabelecer. Quando a Polícia Militar finalmente chegou à rua Pedro Ivo, encontrou uma situação muito diferente daquela que havia existido minutos antes. Douglas já estava no chão, estava amarrado e estava inconsciente. Os policiais militares, portanto, não presenciaram diretamente o comportamento agressivo descrito pelas testemunhas. Eles chegaram depois da contenção. A informação de que Douglas estaria avançando contra pessoas ou provocando ferimentos contra si mesmo foi repassada à equipe por quem estava no local. Esse detalhe seria importante mais tarde. Enquanto a Polícia Militar e o SAMU ainda avaliavam a cena, uma pergunta já começava a se formar. O que exatamente havia acontecido antes da chegada deles?
Se você acompanha casos em que a investigação precisa separar o relato inicial daquilo que as provas mostram depois, inscreva-se no Brasil em Alerta. Aqui, a história não termina no primeiro boletim de ocorrência. Douglas ainda estava com vida quando o socorro chegou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o levou para a unidade de pronto atendimento da Zona Leste de Santos. Ele não resistiu. Sua morte foi constatada pouco depois de dar entrada na unidade. Naquele momento, porém, ninguém tinha uma resposta técnica para explicar por que um homem que, segundo as primeiras informações, teria sido contido depois de apresentar comportamento agressivo, havia terminado inconsciente e morrido pouco depois. Por isso, inicialmente, a ocorrência foi registrada como morte suspeita. Essa classificação não estabelecia culpados, nem determinava que Douglas tivesse sido vítima de homicídio. Significava apenas que a causa e a dinâmica da morte ainda precisavam ser esclarecidas. E o boletim de ocorrência registrou exatamente aquilo que as testemunhas disseram naquele primeiro momento. Uma delas afirmou que Douglas teria batido a própria cabeça repetidas vezes. Havia referências a um vaso de plantas. Em outros relatos aparecia um automóvel ou uma parede. Também foi informado que ele estaria extremamente agressivo e teria avançado contra pessoas que circulavam pela rua. Ou seja, mesmo dentro da narrativa inicial, havia variações sobre exatamente onde e como teriam ocorrido as supostas autolesões, mas todas apontavam para uma explicação parecida. Douglas teria causado os próprios ferimentos. O caso seguiu para o 3º Distrito Policial de Santos, e foi depois da instauração do inquérito que a Polícia Civil conseguiu confrontar os relatos com aquilo que havia ficado registrado pelas câmeras de monitoramento. Foi aí que a versão começou a desmoronar. O delegado Wagner Camargo Gouveia, responsável pela investigação, afirmou que as imagens não mostravam a sequência de autolesões que havia sido apresentada como explicação para a morte. Em entrevista sobre o caso, resumiu a mudança de percepção de forma direta. Depois que a gente viu o vídeo, não foi nada disso que aconteceu. As câmeras, sozinhas, entretanto, ainda não respondiam à pergunta principal. Era necessário saber como Douglas havia morrido. Essa resposta começou a surgir com o exame necroscópico. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o laudo apontou asfixia como causa da morte. Algumas das reportagens que tiveram acesso às informações da investigação descrevem o resultado como asfixia mecânica. A SSP informou também que ainda se aguardava a conclusão do exame definitivo do Instituto Médico Legal. Essa ressalva é importante. O resultado técnico disponível apontava para asfixia, mas a investigação pericial ainda não estava completamente encerrada. Mesmo assim, a informação já produzia uma incompatibilidade central. Traumatismos provocados por Douglas ao bater a cabeça contra objetos não explicavam, segundo a linha adotada pela Polícia Civil, a causa da morte encontrada no exame. Agora, as imagens ganhavam outro significado. Havia pressão sobre o pescoço. Havia uma técnica semelhante ao mata-leão. Havia peso sendo exercido sobre o corpo. Havia pulsos e tornozelos amarrados. E havia uma contenção que teria permanecido por aproximadamente 10 minutos. O delegado Wagner Camargo Gouveia classificou a força utilizada como excessiva e afirmou que os envolvidos podem responder por homicídio. Em algumas declarações, foi mencionada inclusive a possibilidade de homicídio culposo, hipótese em que não existe intenção de matar, mas pode haver responsabilidade por imprudência, negligência ou imperícia. Isso continua sendo uma linha investigativa. Não é uma condenação. E não significa que todos os homens que aparecem nas imagens responderão necessariamente pelo mesmo crime ou terão a mesma responsabilidade. É justamente isso que o inquérito precisa esclarecer. Mas existe ainda outro elemento que tornou a apuração mais relevante. Pelo menos um dos homens envolvidos já foi identificado e prestou depoimento. Ele seria o homem que aparece nas imagens usando uma camiseta verde. E, segundo o delegado, sua versão depois da análise das câmeras já não era a mesma apresentada inicialmente. Ele deixou de sustentar que Douglas teria provocado contra si próprio os ferimentos responsáveis pela situação. Segundo a versão relatada posteriormente pelo delegado, esse homem afirmou que Douglas apenas ficou nervoso, que ele próprio teria segurado somente os pés da vítima e que não participou da pressão no pescoço.
Também declarou que pedia para que chamassem a polícia. Essa mudança não prova por si só responsabilidade criminal, mas é relevante porque demonstra uma coisa: nem mesmo a narrativa de quem estava naquele local permaneceu exatamente igual depois que as câmeras passaram a fazer parte do inquérito. É aqui que o caso deixa de ser apenas uma discussão entre duas versões e passa a depender da individualização das condutas. Quem segurou Douglas pelo pescoço? Quem colocou pressão sobre seu tórax? Durante quanto tempo cada posição foi mantida? Quem colocou as cordas? Em que momento Douglas perdeu a consciência? E, principalmente, qual dessas ações teve relação causal com a asfixia apontada pelo exame? Essas respostas ainda não foram estabelecidas judicialmente. Há ainda outra diferença que precisa ser preservada. A Polícia Civil trabalha com 3 homens como participantes centrais da contenção, mas outras pessoas aparecem próximas ou ajudando durante a cena. Isso não transforma automaticamente todas elas em suspeitas de homicídio. Da mesma forma, o fato de um homem ter sido identificado e ouvido não significa que ele tenha sido formalmente acusado. Até a última atualização localizada, ninguém havia sido preso. Também não havia denúncia formal apresentada pelo Ministério Público, nem condenação judicial. Então clica no botão abaixo e eu te espero do outro lado. Até mais. Ao menos um dos envolvidos foi identificado. Sobre os demais, as informações públicas indicam que a Polícia Civil ainda trabalha para identificá-los completamente e localizá-los. Não há informações públicas confirmadas sobre antecedentes criminais dos envolvidos. Também não foram localizadas manifestações formais de defesa capazes de apresentar uma versão jurídica completa sobre as acusações investigadas. Tudo isso importa porque o caso ainda está muito distante de uma sentença. O que existe hoje é um conjunto de elementos que alterou radicalmente a leitura inicial da ocorrência. Primeiro, testemunhas disseram à Polícia Militar que Douglas estava extremamente agressivo e teria se ferido sozinho. Depois, as câmeras mostraram os minutos anteriores e a forma como ele foi imobilizado. Em seguida, o exame necroscópico apontou asfixia. E quando um dos envolvidos foi ouvido novamente dentro da investigação, a própria versão sobre a autolesão já não era mantida da mesma maneira. A Polícia Civil passou então a investigar o episódio sob a perspectiva de um possível homicídio. Mas a palavra possível continua sendo essencial. Não existe, até agora, decisão judicial dizendo que aqueles homens mataram Douglas criminalmente. Existe uma investigação tentando descobrir se uma intervenção que começou, segundo os próprios envolvidos, com a intenção de conter um homem em crise, terminou ultrapassando o limite de uma contenção e provocando sua morte. Douglas Pagliuca tinha 40 anos. Segundo a Polícia Civil, havia acabado de receber a notícia da morte do próprio pai. Pouco depois, estava desorientado numa rua de Santos. Minutos mais tarde, estava no chão, imobilizado por várias pessoas, com pulsos e tornozelos amarrados. Quando a Polícia Militar chegou, ele já estava inconsciente. Ainda estava vivo. Morreria pouco depois na UPA da Zona Leste. A primeira explicação apontava para ferimentos provocados por ele mesmo. O exame apontou asfixia. E as câmeras registraram aquilo que aconteceu no intervalo entre essas duas versões. Agora a investigação precisa determinar algo que nenhuma imagem, isoladamente, pode decidir. Qual foi a responsabilidade individual de cada pessoa naquela morte? O caso de Douglas Pagliuca ainda não tem desfecho judicial. Há um inquérito em andamento. Há pelo menos um envolvido já identificado e ouvido. Há outros cuja identificação e localização continuam sendo apuradas. Há um exame que aponta asfixia. E há imagens que fizeram a própria Polícia Civil abandonar a explicação inicial como resposta suficiente para o que aconteceu. A versão do primeiro boletim já não explica o caso, mas a versão definitiva ainda terá de ser construída pelas provas, pelo Ministério Público e, caso exista uma acusação formal, pela Justiça. Se você acompanha investigações reais, não apenas até a manchete, mas até descobrir o que as provas e os tribunais estabelecem, inscreva-se no Brasil em Alerta, porque neste caso, as câmeras mudaram a investigação, mas ainda não escreveram o capítulo final.